Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai apresentar um vídeo. Esse vídeo é sobre uma palestra que eu participei, que eu dei essa palestra no Grupo Nexus. É um grupo de network aqui da região do ABC, tá? São empresários que se reúnem para trocar indicações, trocar ideias semanalmente. E nessa oportunidade a gente teve a chance de conversar um pouquinho sobre gestão de processos, principais ferramentas e formas como isso pode ajudar a sua empresa a se organizar, né? Você organizar a sua empresa e alcançar os melhores resultados. Não é um vídeo longo, é um vídeo curto, tem ali 20 minutinhos, 30 minutinhos no máximo. Espero que vocês gostem. A gente vai ter o prazer de ouvir o Alexandre Nunes, que é engenheiro químico, pós-graduado em qualidade e produtividade, que vai estar falando com a gente sobre a gestão do processo como fator de sucesso no nosso negócio. Bom dia para todo mundo, tá? É um prazer aí poder conversar um pouquinho sobre esse tema aí com vocês, né? Assim, quem já teve a oportunidade, principalmente com o Ricardo, de fazer a RDN, sabe que um dos pilares do nosso foco aí de trabalho é a gestão de processos por N motivos, né? Mas principalmente porque por a gente acreditar muito nessa ferramenta. Tá? Então a gente vai passar, óbvio, o tempo que a gente tem aqui, não dá para a gente estender muito o assunto, né? Esse assunto a gente ficaria horas conversando sobre ele, mas a ideia é jogar uma reflexão para todo mundo que está participando aqui da reunião sobre esse tema. Então eu vou passar aqui. Então, assim, primeiro ponto quando a gente discute sobre gestão de processos, primeiro entender o que é um processo, né? Então, assim, processo é toda aquela atividade que requer uma entrada, que vai dispor uma saída e que no meio dessa atividade tem um monte de recurso atuando. Então, é um grande processo de transformação, tá? Então, você está pegando recursos, está pegando entradas, materiais, matérias-primas, informações, dados, fazendo uma junção de tudo isso e transformando isso num resultado final, que é a saída desse processo. Tá? Então, isso vale para qualquer coisa que você imaginar. Desde a sua vida pessoal até o dia a dia do trabalho, você vai encaixar N processos. A grande questão é como que eu trago isso, essa dimensão de uma atividade individualizada, de uma atividade única, para o momento de uma empresa, né? O que é uma empresa? Uma empresa é isso aqui, é a junção de uma série de processos. Então, desde o momento que o seu cliente te dá bom dia e te traz a sua demanda, o processo comercial faz toda a tratativa inicial, aquela informação vai migrando para dentro da sua empresa, para cair para um setor de planejamento, para cair para um setor de produção, se for o caso, de agenda, de todo o trâmite do seu negócio, vai passando por N processos, por N pessoas. Então, a existência de uma empresa é o quê? É a junção de N processos, de vários processos, sendo administrado por N pessoas. Tá? Então, todo gestor de processo tem que ter esse entendimento. Por quê? Porque na minha cabeça, é óbvio que isso aqui é uma representação só para a gente ilustrar, né? Essa conta não existe de fato, mas o que eu quero dizer aqui? Que o sucesso do seu negócio é muito importante a gente entender que o sucesso do seu negócio ele é proporcional a um índice de gestão de processo, tá? Esse índice de gestão de processo, que é um índice que não existe, é um índice que eu estou criando agora, que eu estou dando a sugestão da gente usar isso como representação. Na minha cabeça, esse índice de gestão de processo ele é uma conta básica, ele é uma conta de somar e potencializar. A gestão de processo ela é igual
ao quanto você cuida das pessoas que estão envolvidas no seu processo, mas o quanto você dispõe de recursos financeiros, equipamentos, sistemas, tudo que você dispõe ao bel dispor do seu processo, a sua empresa, para que aquilo funcione melhor, o quanto você dispõe de tempo, técnica e percepção de melhoria da atividade, ou seja, o quanto você tem de foco naquela atividade para fazer ela melhor a cada dia. E o principal, tudo isso só vai acontecer a partir do momento que você, executando todas essas partes da conta, monitora os seus resultados. Tá? Então, o monitoramento do seu resultado é fundamental. Se você não faz esse monitoramento, você não sabe muito bem para onde você está indo. E aqui eu quis representar que tudo isso é elevado a N, né? É a mania de engenheiro de querer criar conta para tudo, né? Então, assim, essa conta é elevada a N. O que é N? N é o número de processos que você tem na sua empresa. Então, o quanto você conseguir administrar os seus processos de tal forma que você dê essa atenção a todos esses fatores da conta, individualmente a cada processo e também de uma maneira conjunta, olhando a engrenagem funcionando conjuntamente, é o índice de fator do seu negócio. Tá? Muitas vezes a gente não presta atenção nisso, a gente acha que cuida, mas a gente não presta atenção a todos os fatores. Ora a gente está mais concentrado num, ora mais concentrado em outro, mas não consegue dividir a força de maneira igual em todos os fatores de sucesso de um processo. E para fazer isso, para fazer esse trabalho, né, para fazer todo esse encaminhamento, para cuidar com carinho de todos esses processos que você tem na sua empresa, a gente tem algumas fases, né? E dentro dessas fases, a gente possui diversas ferramentas, aqui eu estou citando algumas, né? Mas que se o gestor de qualquer tipo de negócio, independente do tamanho, do segmento, ele tiver minimamente uma condição, um conhecimento sobre algumas dessas ferramentas, ele consegue desdobrar e desmistificar muitos detalhes do seu processo, melhorar o seu processo. Então, assim, você tem a fase de mapeamento do seu processo, onde você vai usar ferramentas como fluxograma, como o BPMN, né, que nada mais é do que um outro estilo de um fluxograma, onde você consegue mapear detalhadamente não só a atividade, mas como a responsabilidade, você consegue dar um detalhamento maior a esse fluxograma. Você tem o que a gente chama lá do diagrama de tartaruga, onde você mapeia entradas, você mapeia saídas, você mapeia recursos desse seu processo. O CIPOC, que é uma outra ferramenta muito similar ao diagrama que a gente chama de diagrama de tartaruga, que é onde você também faz o mapeamento das suas entradas, das suas saídas, dos seus fornecedores, dos seus clientes. Você faz toda essa conotação usando todos esses detalhes. Passado a fase de mapeamento, você entra na fase de análise, ou seja, pegou tudo aquilo que você mapeou, todo o desenho que você fez, e aí você vai entender quais são os riscos do meu processo, o que ele tem e o que ele pode dar de errado, o que eu posso ter de problema nisso, e como eu vou fazer isso para evitar esses riscos, como é que eu vou fazer para minimizar esses riscos se não for possível evitar. Então eu posso fazer uma matriz de risco, tentando classificar esses riscos de tal forma para eu entender o que é mais prioritário ou não. Eu posso fazer um FEMEA, talvez a sigla, não sei se todo mundo está familiarizado, mas FEMEA é uma ferramenta muito utilizada na indústria automobilística. É uma ferramenta para a gente analisar os modos de falha, ou seja, a gente vai identificar tudo que pode dar errado em todas as fases, em fase por fase do processo, e vai propondo soluções, ou seja, para que isso não aconteça,
qual a solução que eu tenho que tomar para evitar que esse risco aconteça ou que essa falha aconteça. Ishikawa é uma outra ferramenta de análise onde eu vou dispondo de tudo, de todas as potencialidades, causas de uma falha. Então, a partir do momento que eu identifiquei quais são as falhas de um processo, eu vou entender o que gera essa falha, qual foi a causa dessa falha para tentar atuar na causa. Porque senão a gente passa a vida inteira tomando paracetamol, tomando Novalgina, para tirar uma dor que tem uma causa que a gente não ataca, né? A causa da enxaqueca a gente não consegue saber, a gente vai tomando os remédios para os efeitos e não dá a atenção devida à causa daquele problema, e aquela dor de cabeça nunca vai sumir. Aquela dor de cabeça só vai continuar e vai se manter, e a gente não vai atacar a causa. Feito essas duas análises, a gente passa para um momento agora, tá bom, quais são as ações que eu vou tomar para deixar o meu processo melhor, deixar o meu processo mais robusto, mais forte, mais produtivo. Então, uma das melhores ferramentas é o 5W2H, onde você vai mapear, a partir da causa, tudo que você tem que fazer, como você tem que fazer, quando você tem que fazer, quanto vai custar, quem vai fazer. Então, você vai mapear, você vai montar um plano de ação. Isso aqui é uma ferramenta de um plano de ação para você, ao longo do tempo, monitorar o andamento disso. Tá ok? E um ponto importante que a gente enfatizou, que é a parte do monitoramento de processo, é muito importante que, ao estabelecer o monitoramento de algum processo, ao estabelecer algum tipo de meta, de objetivo, de informação sobre aquele processo, a gente use um conceito chamado SMART, né, que é o indicador inteligente, o gráfico inteligente. Então, nenhuma meta é boa se ela não for específica, se ela não for objetiva, se ela não for detalhada. Então, quando eu vou estabelecer uma meta, eu tenho que estabelecer o quanto eu quero daquela meta, qual o valor, em quanto tempo eu vou atingir aquela meta, em que condições eu vou atingir aquela meta. Então, simplesmente jogar um número para o céu não é uma meta inteligente. Eu preciso estabelecer, eu vou atingir aquela porcentagem de produtividade em tanto tempo, em tal condição. Então, eu preciso ser muito específico. Óbvio, se há um indicador, eu preciso conseguir calcular isso, eu preciso conseguir transformar isso em algum tipo de número, em alguma coisa que seja mensurável. Outro ponto é que ela seja atingível. Não tem função estabelecimento de metas onde a gente estressa a equipe ao máximo e propõe uma meta que não tem a menor condição de ser atingida. Você só vai estressar a sua equipe, você só vai estressar o processo e não vai obter resultado. Então, toda meta tem que ser uma meta desafiadora, porém atingível. E, óbvio, tem que ser relevante, tem que ser importante, ela tem que trazer benefício. Não pode ser uma meta aleatória, meta por meta, uma meta por uma questão sem um benefício, sem um objetivo específico para o crescimento da empresa. Então tem que ser relevante. E, óbvio, tem que ser baseado em tempo, aquilo que a gente falou lá no específico. Eu tenho que estabelecer qual é o tempo que eu vou demorar para conquistar aquela meta. Tá? Então, a partir do momento que eu uso esse conceito de conceito SMART para esse indicador, eu começo a monitorar ao longo do tempo o meu processo de uma maneira muito mais inteligente, muito mais objetiva. Tá? Então, esses são os pontos que eu queria destacar para vocês quando a gente se refere a um tipo de processo. Tá? Então, isso que era importante na minha cabeça, que o gestor tivesse em mente toda vez que fosse avaliar a gestão da sua empresa de tal forma de estabelecer o que deve ser melhorado. Tá? Então, é isso. Então, se alguém tiver alguma
alguma coisa a perguntar, eu estou à disposição. Ale, muito obrigada. É extremamente importante tudo isso que você trouxe. Eu vejo até pela questão daquela palavra pequenininha, né, que muitas vezes a gente esquece, que é organização. Às vezes a gente vai fazendo as coisas, vai se atropelando, achando que sabe, sem um método correto, e o quanto a gente ganha tempo quando usa a ferramenta certa, né? A ferramenta que mais se encaixa com aquela situação. Muito legal. Eu vi que o Felipe está aqui já com a mão levantada. Aos nossos convidados, a gente costuma usar a opção do levantar a mão para fazer as perguntas, mas fiquem à vontade também para perguntar. Vamos lá, Felipe. Ô Alexandre, tudo bem? Parabéns aí pela palestra. Obrigado. Gostei bastante. Eu queria só fazer uma pergunta que acho que vai abrir boas respostas aí, que eu tenho curiosidade. Vamos lá. Muitas vezes o processo é longo, né? As empresas elas pecam às vezes por falta de comunicação, né? E também por falta de visão, né? De ponta a ponta, assim, do processo. Como que eu consigo resolver isso, assim? Porque eu vejo que as empresas veem muito o processo de forma departamental, às vezes, as pessoas, né? O que é recomendado nesses casos, assim, para quebrar essa visão departamental, assim, que acontece às vezes, né? Assim, o principal problema da questão departamental é que você fecha as pessoas dentro de uma caixinha, né? Então, ela pouco se importa com aquilo que acontece antes e pouco se importa com aquilo que acontece depois da caixinha dela. Então, a partir do momento que você quebra essa visão, você faz todo mundo entender que todo mundo é parte de um todo, né? Aquela história que a gente fala do vidro, né? A imagem de um vidro que você junta do espelho, que você junta os pedaços nunca é igual, né? Então, assim, o fato de você juntar as coisas não é o suficiente. Você tem que ter uma cola ali que funciona muito bem. E é por isso que na gestão de processo eu enfatizo lá que tem uma parcela daquela conta que eu coloquei, que é a gestão de pessoas. A gestão de processos, ela começa na gestão de pessoas. Então, a pessoa que quer ter um negócio, seja lá do que for, se ela não gostar de gente, se ela não gostar de trabalhar com gente, vai trabalhar com outra coisa, vai ser outra coisa. Porque, assim, gestão de processo é gostar de gente. Gestor não mexe com produto, não mexe com serviço, mexe com pessoas. Entendeu? As ferramentas que a gente colocou aqui é só um jeito de a gente organizar a informação, organizar o pensamento para conduzir o trabalho. Mas no frigir dos ovos ali, o que interessa é um monte de gente que está batendo cabeça que a gente tem que organizar. Tá? Então, assim, respondendo mais objetivamente sua pergunta, como é que a gente faz para trabalhar com gente? É trazer o pessoal do RH para perto, é trazer o pessoal da comunicação para perto, é trazer a visão do cliente, trazer a parte comercial. Então, as pessoas têm que começar a entender que a gestão de uma empresa, você não gera a empresa cuidando só da venda, ou só do comercial, ou só da segurança. Se você não cuidar de tudo igualitariamente, uma hora o barco afunda. Acho bastante interessante isso que você colocou, viu, Ale? Porque eu conheci já alguns gestores que tinham essa visão compartimentada. Principalmente empresa familiar, muitas vezes eu percebo uma tendência em achar que a área produtiva é mais importante do que a área administrativa. Não consegue perceber que existe ali um peso igual, né? O capital intelectual e o capital produtivo. Muito legal. É normal numa empresa assim, você vê aquelas briguinhas departamentais, né? O comercial que não se entende com a produção que não se entende com o planejamento que briga com o comercial, que fica batendo um com a cabeça do outro. Então, assim, enquanto você não trabalhar essa cola, né? Essa forma de fazer as pessoas se entenderem que uma coisa depende da outra e que é tudo uma visão de processo com um monte de engrenagem, não vai funcionar. Legal. Claudete.
bom dia a todos. Obrigada. Oi, Claudete. Eu sempre esqueço de ligar o microfone. Eu só queria dizer, Alexandre, que, nossa, muito bom. Essa ferramenta Smart eu uso muito nos meus atendimentos. As pessoas acham que não tem nada a ver, mas se a gente não tiver uma gestão, né? Se a gente não tiver uma metodologia de atendimento, a gente não consegue ter um resultado legal. Então, muitas vezes, quando o paciente chega para mim, eu pergunto para ele, né? Eu falo assim, qual é o seu objetivo? E esse objetivo, ele realmente é mensurável, ele é atingível. Então, as pessoas acham que só o simples atendimento de uma nutricionista é algo assim, luxo, vamos dizer assim, deixa para depois. Mas a gente precisa para estar bem. Então, eu uso exatamente essas ferramentas que você explicou tão brilhantemente, até anotei aqui algumas coisas, que acho que de repente vai entrar melhor, assim. Eu que não estou sabendo conduzir às vezes, né? Que a pessoa vai eliminar peso, e não é só isso. Você precisa participar de processos, né? Tem que gerir esses processos para poder atingir esse objetivo. Muito obrigada, foi muito bom essa sua explanação, viu? Obrigado, eu que agradeço. Uma coisa que eu digo assim, parece meio clichê, mas quando você internaliza que essa visão que você aplica, que aqui eu estou falando dentro de uma visão empresarial, é uma visão de uma maneira de você enxergar as coisas que você faz na sua vida, né? Se você entende que tudo é um processo, eu costumo achar que as coisas ficam mais leves. Eu falo, se o negócio não deu certo ainda é porque não é o final do processo. Então, uma hora vai dar certo. Obrigada. Você. Adriana? Obrigada, Pri. Parabéns, Ale, pela palestra. Obrigado. Brilhante aí, super direto ao ponto, né? Como é o nome aí do direto. Nós temos aí até uma parceria, né? Que nós somos da Connect Vendas, que implanta processos comerciais, né? E muitas empresas, Ale, elas querem, muitas vezes, né, aumentar as vendas, mas, às vezes, a parte de entrega delas está com uma qualidade muito a desejar, né? Sim. E aí isso acaba se tornando um impeditivo, né? Porque até o próprio vendedor, ele passa a não acreditar naquele produto, né, da maneira mais adequada. Como que você trata aí quando a empresa está com essa qualidade aquém, né? Como é que vocês dão essa tratativa dentro das empresas, no trabalho de vocês, em relação à qualidade? Assim, de uma maneira bem tranquila, né? E sempre dentro de uma visão técnica. Então, eu costumo dizer assim, eu vou para uma empresa, falar, o meu problema é vendas. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte, tem certeza? É só vendas? Vendas, será que vendas não é uma consequência? Será que você não está vendendo porque você não tem, ou o seu produto tem algum problema, ou o seu processo não tem algum problema, e talvez o seu processo de vendas tenha algum problema. Então aí talvez você tenha que estruturar um processo comercial adequado, ou o seu produto não está adequado. Então, assim, é toda uma análise onde eu acho que a discussão é de dentro para fora. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas, eu preciso fazer isso, divulgar, vender mais. Eu falo, ótimo, vamos vender mais. Tem que vender bastante, tem que ir para a rua e fazer vender o quanto mais, criar seu processo comercial. Isso é importantíssimo. Se tudo dentro tiver beleza e você não tiver um processo comercial forte, você morre, né? Mas, ao mesmo tempo, se você estiver totalmente estruturado para vender e seu produto, como você falou, não estiver dentro da qualidade esperada, também não acontece. Então, o que a gente oferece para os nossos clientes é uma análise técnica dos processos internos. Então, eu vou citar até um exemplo de um cliente que a gente está atendendo agora. O problema dele, além de ser vendas, né, ele tem que estruturar um processo mais robusto de vendas, tem que dar força, mas eu falei para ele, tá bom, se amanhã eu tiver uma varinha mágica e te dar na sua mão e você vai ter mais 20% de vendas, você vai conseguir entregar?
a resposta dele falou, não, se eu tiver mais 5% de vendas, eu não entrego. Eu falei, então seu problema não é venda, seu problema é produção. Você precisa conseguir ter capacidade de produzir para depois a gente conseguir discutir se você vai vender ou não. Então, é essa discussão que às vezes a gente tem que ter um equilíbrio, né? Então, às vezes o gestor não tem toda essa visão interna da empresa dele. Legal, Ale. Juliano? Ale, parabéns pela palavra. Um show, né? Obrigado. E ano passado, justamente na gestão da qualidade, e você voltou a tudo aquilo que eu estudei. Que bom. O que é melhor para um sistema de pós-vendas? De como atender um cliente após você fazer todo esse processo de vendas, de produção, de entrega. O que seria melhor para ter esse tipo de controle? Obrigado, Ale. Imagina. Assim, eu entendo que o sistema de pós-venda ele é um processo de comunicação. Nenhuma empresa será perfeita. Nenhuma empresa não terá problemas. Nenhum produto nunca vai apresentar problemas. Você sempre vai ter algo a trabalhar, né? Mesmo seja no seu serviço ou no seu produto. Então, assim, o pós-venda, eu acho que é um processo que ele tem que ser trabalhado muito na questão da comunicação com o seu cliente. Então, a forma como você trata o problema do seu cliente, às vezes ele é muito mais valioso para o seu cliente do que o seu próprio produto. Então, a partir do momento que o seu cliente sente em você a confiança, se eu comprar esse produto, não quer dizer que ele não vai me dar problema. Eu espero que ele não dê, mas ele não quer dizer que ele não vai dar problema. Mas se ele der, eu sei que se eu procurar o meu serviço pós-venda ali, eu vou ter o apoio necessário. E para isso você vai usar N técnicas. Medir, estatísticas, conceitos de melhoria de produtos. Também não adianta você pegar um monte de informação do pós-venda e não refletir isso internamente no seu processo para fazer um produto melhor. Senão você fica só administrando bucha, né? Só administrando BO. Então você tem que pegar aquela informação, tá bom, por que eu estou tendo muita devolução, muito problema, ou muita reclamação disso? Porque o meu processo XPTO dentro da empresa está tendo algum problema. Então, a pós-venda só tem sentido se eu pego a informação que eu trago do pós-venda e reflito ela internamente. Essa é a melhor maneira de você tratar o processo pós-venda. Legal. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Ari, eu achei que você queria fazer alguma pergunta. Olha, eu achei muito interessante essa ideia do pós-venda, que eu sou muito grato a isso, eu acho bárbaro isso. E aí, outro dia nós estava conversando com a Adriana, né? E assim, quando você vai fazer um mapeamento numa empresa e que você detectou aí que o problema estaria lá na venda, ou nessa integração integração de áreas, né? Você tem que ser o mais sincero possível para falar para o seu próximo, para o seu futuro cliente, se for futuro cliente, explicar para ele, olha, isso aqui está errado aqui, ou uma maneira mais simpática, né? Precisa resolver isso aqui assim e tal. A Adriana, numa conversa com ela, disse que já chegou a dizer que para o cliente assim, não haveria interesse, falou com muita educação, né, Adriana? Não haveria interesse de atendê-lo naquela situação lá. Já aconteceu isso com você também? De você chegar para o cliente e falar, olha, o cara fala, não, mas eu quero assim, tá bom, então muito obrigado, se o senhor quer assim, o senhor continua assim, tal, algo nesse sentido. Já aconteceu isso, não? Se você me perguntar se aconteceu isso essa semana, eu vou falar que já aconteceu. Tá certo. Não, assim, acontece porque as empresas têm a ideia que a consultoria é um conjunto de mágicas que vai dar solução para tudo. Não é. Então, na realidade, muitas vezes a gente mostra para ele aquilo que já existe, só ele não estava vendo, tá? Então, assim, muitas vezes a gente tem que usar dessas ferramentas de sincericídio, né?
de falar a verdade para o cara, falar, ó, o seu processo não está funcionando, você tem falhas aqui, aqui e aqui, e muitas vezes, quando a gente detecta que o cliente não está disposto à mudança, e muitos não estão, a única alternativa é o joinha, é dar tchau para ele e falar obrigado, foi um prazer, mas o dia que você efetivamente precisar e quiser mudar, a gente volta a conversar. Porque assim, não tem mágica, é trabalho, é acordar cedo, é ver o que está acontecendo, é entender, usar as técnicas, usar as ferramentas. Hoje o que não falta é ferramenta, é tecnologia. Se você falasse há 10, 20, 30 anos atrás, você fala, putz, eu não tenho como levantar essa informação. Hoje você tem ferramenta para tudo. Então, e nem tão cara assim. Então, você consegue fazer determinadas coisas, é só ter a ciência, a consciência que você precisa mudar. Mesmo porque se você der continuidade ao trabalho, ele vai sempre culpar você que não está dando certo, né? Exato. Não, a ideia justamente a Adriana até brincou com o nome da empresa, um dos objetivos, não de chamar a empresa desse jeito, é pelo esse meu jeito de agir. Eu acho assim, você tem que falar o seguinte, ó, quer? Você quer assim? Você quer fazer isso? Eu acho que precisa disso. Se você quiser, eu tenho esses caminhos para você. Se você escolher um desses caminhos, a gente segue junto. Se você escolher um outro caminho, boa sorte. Até logo, abraço. Tá bom. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo Eu que agradeço. Obrigado, Ari. Obrigada, Alexandre. Eu até coloquei aqui no chat, eu vou encerrando agora as perguntas para a gente manter o nosso cronograma, mas caso alguém lembre de alguma coisa que, né, às vezes vem, coloca lá no chat e o Alexandre vai respondendo para vocês e qualquer coisa você responde também depois para eles. Oi, pessoal. Gostaram do vídeo? Espero que sim. Se gostou do vídeo, dá o like, compartilha o vídeo, manda aí para algum amigo que você acha que pode curtir o conteúdo. Ajuda a gente a compartilhar essa informação para a gente trazer mais vídeos e aumentar o canal e ter mais relevância aí no YouTube. Tá ok? Um abraço.